Vou te contar aqui hoje o que eu sempre levei em consideração na hora de contratar alguém. E não era o currículo exatamente. Eu sou Alessandro Gonçalves, todo dia estou por aqui com um vídeo novo, com alguma ideia para você ou para sua empresa, enfim. Vamos lá. O que eu fiz nos últimos anos na hora de contratar? Eu lembrei disso porque eu estou passando aqui pelo meu Evernote e vi um currículo de uma pessoa que eu contratei. E a primeira coisa, eu sempre usei a internet para fazer a primeira seleção e aí ali eu tenho uma facilidade para colocar algumas perguntas. Eu sempre coloco perguntas além do currículo. O currículo para mim é uma partezinha. O currículo para mim é só para definir quem é que nem tem condição de ser chamado para conversar. Agora, o que valia a pena ali para mim, o que mais eu gostava de olhar, e na verdade era a primeira e muitas vezes a única coisa que eu olhava nos currículos, ela era a resposta para geralmente 3 ou 4 perguntas que eu sempre coloquei. Então eu vou pegar aqui algumas desse currículo, desse cargo que eu contratei. O cargo nem vem ao caso, mas é o seguinte. Por exemplo, o que mais chama atenção na vaga? Essa é uma pergunta. Para esse cargo eu variava as perguntas de acordo com o cargo. Obviamente não tem resposta certa. O que eu queria saber aqui era o seguinte: como é que a pessoa pensava? Como é que ela demonstrava enxergar a vida? Então, às vezes, tinha outro tipo de pergunta. O que a pessoa tem lido? O que a pessoa lê? O que ela leu nos últimos 6 meses? Eu sempre coloquei esse tipo de pergunta, sempre, para todos os cargos. Eu quero saber, quero ter uma ideia de como é que a pessoa vai responder e o que ela tem lido. O que ela tem lido pode fazer muita diferença dependendo de qual é o perfil que eu quero para aquele cargo. Então, muitas vezes, eu nem olhava o currículo lá em cima, porque eu prestava atenção em como é que a pessoa consegue se expressar. Eu prestava atenção, inclusive, no seguinte: nas pessoas que nem queriam se dar o trabalho de responder as perguntas. Essas eu nem olhava o currículo. As pessoas que respondiam, elas tinham que responder tendo clareza na forma de escrever. Eu vou te falar uma coisa: para esse cargo que eu estou olhando aqui, esse aqui é o currículo número 419 de 710. Eu me lembro que para essa vaga eu recebi perto de 780 currículos. E para a vaga seguinte, para a pessoa que eu contratei um pouco depois, foi quase o dobro disso, perto de 1.440, 1.450 currículos. Como é que eu vou olhar tudo isso? Pensa que eu nunca fui um recrutador. Eu era simplesmente o gestor da minha área e eu precisava contratar alguém que tivesse um perfil muito próximo do que eu gostaria de ter para compor a minha equipe. Então eu não estava ali só para contratar, eu estava trabalhando, estava no meu dia a dia. Como é que eu vou analisar? Somando essas duas vagas, mais de 2.100 currículos. Então essas perguntas sempre valeram muito para mim, porque ali eu conseguia começar a definir quais eram as pessoas que me chamavam a atenção para que eu pudesse chamar para conversar. E aí na conversa, aí tem outro negócio. Que antes até de chegar na conversa, eu vou te falar, estou olhando aqui um outro currículo, uma outra descrição de vaga. E essa já era para um desenvolvedor de softwares. Então o currículo ele serve para colocar, eu colocava ali alguns pontos, alguns eu precisava que a pessoa soubesse, que ela tivesse aquele mínimo conhecimento técnico, o mínimo, porque o resto depois eu poderia ensinar, outra pessoa poderia ensinar, enfim, a empresa poderia passar. Agora comportamento não dá. E aqui, uma das coisas que eu queria, então eu queria linguagem tal, software tal e interesse pelas linguagens que ainda nem existem, pelas linguagens que ainda nem foram inventadas. Por que isso? Porque eu queria que o cara realmente me falasse o que ele achava daquilo. Eu quero alguém, nessa hora, que tenha um perfil muito parecido com o meu. Um cara interessado, curioso em buscar as coisas. Um cara que vai estudar, que vai saber o que está acontecendo, que vai olhar as novidades. Enfim. Aí vamos lá, depois das perguntas, depois de currículo, depois de selecionar as pessoas que valiam a pena estar comigo ali para conversar, aí eu fazia uma coisa que nem sempre, na verdade eu nunca podia fazer exatamente do jeito que eu queria, porque o jeito que eu queria realmente eu vou te contar aqui agora. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria pegar a pessoa ali a pé, levar até o metrô num horário bem cheio e aí a gente ia almoçar num restaurante que eu já sabia que o garçom ia atender muito mal, porque o que eu queria saber ali naquela hora é o seguinte: como é que a pessoa enxerga a vida, como é que ela se comporta num momento nada agradável, num momento
totalmente desagradável, porque a vida é cheia de momentos desagradáveis. Quando ela entrar lá para trabalhar, ela não vai ter só um momento bom, pelo contrário. Porque na hora da entrevista todo mundo é bonzinho, todo mundo sabe tudo, todo mundo é legal, todo mundo é honesto e tudo isso. Agora quero ver na hora de trabalhar. Na hora de trabalhar e na hora em que os pepinos vão chegar. Então, ali naquela... O que para mim nem sempre era uma entrevista. Ali eu aproveitava para fazer algumas perguntas, mas eu queria saber, não era a resposta, era como a pessoa se comporta. Era entender um pouquinho como é que era aquela pessoa no dia a dia, como é que ela enxergava a vida, como é que ela reagia, como é que ela dava um significado para uma coisa, principalmente para as coisas negativas, como é que ela percebia isso. Porque eu não queria alguns perfis, alguns comportamentos, eu buscava outros para compor uma equipe que pudesse formar ali um time muito bom. Esse era o meu objetivo. Então eu quero só que você entenda isso, porque de repente você pode estar do outro lado, você pode estar tentando ser contratado. Primeiro, a empresa pode nem te responder, olha a minha situação, 2.100 currículos para 2 vagas, isso em uma questão de uns 3 meses, impossível eu pensar em responder para todo mundo. Pô, eu gostaria muito, eu acho muito legal quando a empresa consegue responder, mas era impossível porque eu tinha o meu trabalho para fazer. E eu era o líder da área, como eu falei, nunca fui do RH, eu era o responsável pela minha área, estava selecionando alguém ali para compor a minha equipe. E se você tiver, então, tentando ser contratado, presta atenção que a pessoa ela não está de olho só no seu conhecimento, ela não está de olho só no seu currículo exatamente. Pelo contrário, ela pode nem estar tão de olho no seu currículo, ela está de olho em quem você é, em quem você demonstra ser. E seja honesto nisso. Seja a pessoa que vai fazer com que o outro lado, com que a empresa, com que o recrutador queira trabalhar com você. Eu, no meu caso, como era para minha equipe, era exatamente a pessoa que ia trabalhar ali comigo, na minha equipe, diretamente. Mas se for um caso desse, ou um recrutador, atenção ao seu comportamento, atenção a quem você é. E, na verdade, o jeito que você faz uma coisa, geralmente é o jeito que você faz todas as coisas. Então, começa a prestar atenção nos seus hábitos, no jeito que você é com qualquer coisa na sua vida. É isso que pode definir se você vai ou não ser contratado e se depois você vai subir ou não na sua carreira. Eu espero que esse vídeo tenha te dado alguma ideia, algum insight que possa ajudar alguém. Se você ajudar, que pode ajudar outras pessoas, não deixa de compartilhar e assina o canal. Amanhã eu estou de volta com mais um vídeo, com mais uma ideia. Te espero por aqui.